boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? A gente já está entrando nas últimas partes dos elementos para a formulação de casos, as formas de tratamento. E, se der tempo, a gente entra no estudo de caso, tá certo? Quando a gente pega os elementos para a formulação de caso, a gente tem alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração, como uma avaliação inicial, né, que a gente faz naquela primeira sessão com o paciente, né, que é o que a gente chama de entrevista inicial, onde a gente colhe algumas informações, faz o projeto terapêutico junto com o paciente, vê as demandas, faz levantamento de histórias, né, do paciente, histórico de vida, histórico de doenças, né? Tem a conceituação cognitiva, que foi o que a gente viu antes da saída do almoço, né? A gente preenche aquele formuláriozinho onde tem os pensamentos automáticos, as respostas emocionais, respostas comportamentais e fisiológicas. Outro ponto importante é a hipótese diagnóstica, que é exatamente o que a gente também vem trabalhando aqui durante o curso, pelo fato de que a hipótese diagnóstica ela precisa ser muito bem elaborada. A gente pode ter uma série de hipóteses, né? Hipóteses não é um diagnóstico definitivo. A hipótese são aquelas interrogações que a gente deixa, né? Geralmente, quando a gente trabalha com prontuário, a gente faz o levantamento, né? A gente coloca HD, por exemplo, F41.1, F40, 42 ponto alguma coisa, e coloca uma interrogação na frente, indicando que é uma hipótese muito em aberto. Essa hipótese, ela serve para meios de investigação. Toda hipótese, para eu confirmar ela, eu preciso descartar outras possibilidades para eu conseguir fazer uma afirmação. Porque, por exemplo, às vezes a gente pega dois, três diagnósticos muito parecidos, e aí a gente precisa entender os pontos de interseção e os pontos de divergência. E além desse diagnóstico, essa hipótese, ela também ajuda a gente a viabilizar, né, a direcionar o caminho que a gente vai seguir com o paciente. Se é um paciente que tem toque, eu não vou tratar ele como um paciente, sei lá, que tem agorafobia. São coisas diferentes. Então, quando eu vou formular o plano interventivo, eu preciso ter noção que eu preciso, pelo menos, ter uma hipótese diagnóstica. Lembrando que a gente está falando em fins de terapia, no formato de tratamento. Eu não posso tratar algo que eu não sei o que é. Aí é paliativo. Aí, às vezes, a gente vai empurrando e a gente acaba vendo muito isso, né? De empurrando o tratamento com a barriga, porque não sabe o que é. Gente, é muito necessário a gente ter pelo menos um direcionamento. Ah, Thais, mas eu não sei se é uma agorafobia, se é uma ansiedade social. Eu sei que ele apresenta sintomas ansiosos. Como vocês perceberam, lá na primeira parte do nosso curso, existe realmente sintomas que é compartilhado em quase todas as categorias de ansiedade. Mas a gente precisa focar nos diferenciais, a gente precisa focar nos critérios de diagnóstico para a gente ter uma noção. Ah, Thais, ele apresenta sintomas semelhantes a tal patologia, mas não apresenta todos os critérios. A gente pode deixar só um HD, a gente pode deixar só uma hipótese. E aí, se ele vai chegar a desenvolver ou não o transtorno, é outra questão. Porque muitas vezes
o paciente ele não vai contemplar todos os critérios para o diagnóstico. Às vezes vai faltar um, dois, três critérios para ser cumprido. E aí, paciência também. Né? A gente precisa reinventar e adaptar. Desculpa. A gente precisa adaptar as nossas intervenções. É sempre bom, e aí não é ter todas as sessões, ai, não, essa sessão eu vou trabalhar isso, tal sessão eu vou trabalhar a questão de regulação emocional, em tantas sessões eu vou. Não, a gente tem que, conforme o paciente ele vai andando, e a gente vai trabalhando conforme ele vai trazendo demandas também. Então, vamos pegar um exemplo. O paciente está lá com um TAG, uma ansiedade generalizada, e você vem toda sessão trabalhando, tudo bonitinho. E do nada falece uma pessoa na família. Tá? Falece o pai, a mãe, ou o irmão, o cônjuge. E aí você percebe que agora você vai ter que adaptar. Você não vai poder seguir como se esse falecimento dessa pessoa não fosse interferir no tratamento, como se não fosse interferir no emocional e no comportamental da pessoa, do paciente, do cliente. Então, é necessário a gente levar os aspectos. E, geralmente, dentro dessas hipóteses diagnósticas, a gente entender o diagnóstico diferencial, né? A gente entender a sintomatologia, entender a origem, entender como é que aquilo ali está se manifestando no meio social que aquele paciente vive, entender quais são os sistemas comórbidos, o que não é comorbidade, o que é uma doença que está ali de uma forma aproveitadora, o que é uma doença que poderia ser uma comorbidade, mas ela está se apresentando de uma maneira individual, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, fulano tem isso e tem comorbidade em tal coisa. Às vezes não é comorbidade. Às vezes poderia até ser, mas ela não se apresenta, não é unificada, mas ela não apresenta traços compartilhados para ser uma comorbidade. Os pontos fortes e fracos, e esses pontos fortes e fracos em relação ao paciente. Por exemplo, se é um paciente comunicativo, se não é, se é um paciente psicoeducado já ou não é, se é um paciente que tem um nível de instrução boa ou não, se é um paciente que tem um nível de raciocínio bom ou não, um paciente que ele sabe ler, gosta de ler ou não, se é um paciente que ele tem resistência ao tratamento, se é um paciente que tem dificuldade de expressão emocional, e etc. E aí é bom a gente alencar, porque muitas vezes a gente vai precisar reforçar esses pontos positivos e vai precisar melhorar os pontos que estão ali prejudicados durante as sessões para a gente ter um melhor tratamento. Nesses elementos também a gente vai precisar da questão dos gatilhos e precipitantes, que é o primeiro ponto desencadeador, ou seja, qual foi o primeiro gatilho, o que foi o primeiro momento que esse paciente teve que ele generalizou. Esses gatilhos, que é outro ponto que a gente precisa ter cuidado. Quando a gente fala em gatilho, às vezes a gente pega paciente que chega para a gente no consultório e diz a seguinte afirmação: ah, para mim tudo é gatilho. Se eu saio na rua é gatilho, se eu fico em casa é gatilho. E aí a gente precisa entender se esse paciente está no processo de generalização ou se ele está no processo de vitimização. Thaís, como assim? Alguns pacientes, de forma inconsciente, vão se colocar nesse processo de vítima, né? Vão colocar a ansiedade como se fosse um vilão e vai colocar como se tudo na vida dele estivesse rodeado dessa ansiedade. Ah, eu não tirei uma nota boa porque eu estava ansioso.
Às vezes a pessoa não tirou uma nota boa porque ela não estudou, porque ela não se preparou, porque ela não se planejou, ou porque, enfim, outros fatores ambientais que podem ter acontecido. E aí vem com o discurso, infelizmente, não, foi por conta da minha ansiedade. Então, até isso, a gente precisa ter esse olhar, né, minucioso, investigar junto com o paciente direito, porque muitas vezes ele vai colocar como nesse processo de generalização e de gatilhos, como se tudo fosse o outro. Como se, e esse outro, a ansiedade, muitas vezes, para o paciente, ela toma uma forma personificada, não, esqueci o termo. Mas é como se ganhasse uma forma humana, é como se virasse uma terceira pessoa. E aí, no discurso, a gente percebe muito isso. Personificada, me lembrei, personificada. No tipo, não, é porque a minha ansiedade, não, é porque a ansiedade me fez fazer isso. Minha ansiedade, não é minha ansiedade. Às vezes é um sistema adaptativo, desadaptativo, que está junto com o processo ansioso, mas que ele não é terceirizado. Né? Às vezes a gente precisa, e muitas vezes a gente vai pegar pacientes que dá um trabalhozinho a gente trazer esse nível de entendimento a ele. De entender que é difícil, mas a ansiedade ela é um reflexo seu. Ela não é uma pessoa à parte. A ansiedade ela não lhe obrigou a determinadas situações. Mas aí, muitas vezes, para fugir do ato de responsabilização, ele vai terceirizar. Isso a gente vê em outras patologias também, como a depressão, alguns transtornos de personalidade. Obviamente, gente, eu não estou dizendo que nem a gente é só o racional e nem a gente é só o patológico. Mas existem características que a gente vai ter que aprender a separar. Às vezes a pessoa ela tem um traço de personalidade um pouco difícil socialmente. Às vezes é uma pessoa um pouco mais explosiva. Eu não estou falando, por exemplo, de um TOD, eu não estou falando de um transtorno, estou falando de traços da personalidade. E aí, muitas vezes, ela acaba desenvolvendo traços ansiosos, né? Como forma de lidar com outros traços que ela já tem, como uma forma de fuga. E aí é muito importante realmente esse processo de avaliação inicial, de a gente entender o nível cognitivo, de fazer uma conceituação legal para a gente entender o nível de funcionamento ali, como é que tá as crenças. E entender que muitas vezes esse paciente ele vai terceirizar como forma de gatilho. Como eu disse, passou mal durante a prova por conta da ansiedade. Não, às vezes ele passou mal porque muitas vezes bateu o sentimento de culpa por não ter estudado para a prova. E aí? Será que realmente foi só a ansiedade? E aí é necessário a gente se ater a esses pontos. Porque muitas vezes existem esses gatilhos que, na verdade, não são tão gatilhos, tá bom? Outro ponto é o processo de manutenção, que é como tanto a gente faz o processo de manutenção, o paciente em si, ele faz esse processo de manutenção do processo ansiogênico, como o seu ciclo social. Lá no início da aula, né, no período da manhã, eu dei um exemplo que foi um caso que foi publicado de um rapaz que era casado e ele tinha a questão uma fobia social, se eu não me engano, que não conseguia sair e tal. E aí, quando ele conseguiu sair, iria para um canto que a esposa não queria, e a esposa fez a manutenção do sintoma. Mas se você for, você vai passar mal e não vai dar certo e não sei o quê. Pronto, regrediu o caso. Então, muitas vezes, não é só o paciente que faz essa manutenção desse sintoma ansioso. Muitas vezes, as pessoas da sua própria rede de apoio,
cria um laço de codependência, cria um laço tóxico de manutenção desses sintomas e dessa patologia. E aí, é por isso que é muito importante a gente ter esse contato com a família. Eu lembro que na faculdade foi uma das coisas que eu mais escutei durante o curso. O paciente ele não vive numa bolha isolada. Ele vai ser o reflexo, muitas vezes, do meio que ele está inserido. E quando a gente atende criança, a gente percebe isso bem mais fortemente. Porque as crianças elas vão apresentar muita características dos pais, dos cuidadores, das pessoas que estão à volta dela. E muitas vezes a gente não trata a criança, a gente trata os responsáveis. Então, quando a gente pega um adulto, um jovem adulto, um idoso, a gente precisa ter essa noção em que muitas vezes o que ele está trazendo ali não é somente dele, mas do contexto a qual ele está inserido, das pessoas que estão à volta dele, os meios que é utilizado para a manutenção desse sistema, e muitas vezes romper esse laço de manutenção, esses processos de manutenção, é muito doloroso para o paciente ou cliente, pelo fato de que muitas vezes existe coisas boas naquele processo ruim. A gente percebe isso muitas vezes quando a gente fala, é, abrindo, né, o parênteses. Por exemplo, a questão lá da compulsão alimentar. Ele se sente bem comendo, a culpa vem depois. Mas aí a gente precisa trabalhar com o estímulo de recompensa para ele entender que ele precisa pensar a longo prazo e não naquele estímulo naquele momento, para que ele diminua esses casos de compulsão. Porque muitas vezes aquele paciente muito impulsivo, ele está pensando na gratificação que ele vai ter ali momentânea e depois bate o arrependimento. Daí, muitas vezes, para lidar com o arrependimento, ele entra no ciclo. Daí vai, por exemplo, na compulsão alimentar. Está se sentindo culpado, come para não sentir a culpa. Enquanto está comendo, está tudo ok. Terminou de comer, bate a culpa. Daí fica nesse ciclo vicioso de manutenção do sintoma. E aí, também um ponto importantíssimo, que eu sempre trabalho também com meus pacientes, é a questão da formulação cultural e adaptativa. Tais como assim, formulação cultural. Então, quando a gente pega pessoas de cultura diferente, um exemplo, eu sou de uma cidade pequena, aqui da Paraíba, sou de Soledade, uma cidade pequena perto de Campina Grande. Se eu pegar Soledade, o perfil das pessoas de Soledade e de Campina Grande, são perfis de pessoas diferentes. A forma de como as pessoas se adaptam a determinados estímulos é totalmente diferente. Se eu pegar, por exemplo, pessoas lá de Patos, que é uma cidade do interior da Paraíba, que é uma cidade consideravelmente grande, e pegar João Pessoa, são culturas diferentes, são meios diferentes, são estilos de vida diferentes. Se eu pegar uma pessoa aqui da Paraíba e pegar uma pessoa do Pernambuco, vai ter diferenciação cultural. Se eu pegar uma pessoa da Paraíba e pegar uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, pronto, praticamente não parece que não é que é do mesmo país, são culturas totalmente diferentes. Se eu pegar uma pessoa lá do Amazonas e pegar uma pessoa, sei lá, ali do Espírito Santo, também vai ser diferente. E aí a gente precisa levar em consideração isso. Tá, isso quer dizer que eu preciso pesquisar sobre a cultura? Não, você vai aprendendo isso com o seu paciente. Né? Por exemplo, a cultura de algumas cidades, principalmente cidades maiores, existe uma intensidade muito maior. Por exemplo, existe uma questão também de volume. Vamos pegar o exemplo de São Paulo. A rotina de uma pessoa que trabalha na cidade de São Paulo é diferente de uma pessoa que mora e trabalha numa cidade pequena. Não sei uma cidade pequena assim, não vem uma cidade pequena na minha cabeça ali da região sul.
Mas é um exemplo. Porque a pessoa que mora em São Paulo, muitas vezes ela vai ter que acordar 4 horas da manhã, pegar 2 metrôs, pegar 2 ônibus, 3 ônibus, para chegar no trabalho. Enquanto uma pessoa que mora numa cidade pequena, por exemplo, pessoas que moram e trabalham aqui na cidade de Soledade, que residem na área urbana e que trabalham na área urbana, se sair de casa às 6h30 para bater o ponto de 7 horas, chega tranquilamente, morando numa ponta e trabalhando na outra ponta da cidade, tranquilamente. Uma pessoa que mora em São Paulo, mesmo que tenha a mesma distância, 3 quilômetros de distância, a dinâmica da cidade é diferente, que faz com que a pessoa leve mais tempo para chegar no trabalho. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente está formulando o caso. Entender a dinâmica de trabalho, entender a dinâmica cultural, entender como é que aquela pessoa ela identifica essa culturalidade no seu dia a dia, e principalmente em períodos festivos, por exemplo. Se a gente pegar a questão do carnaval, o carnaval ele vai se manifestar de forma diferente em determinadas capitais. E tem lugares do Brasil que é indiferente. São João, do mesmo jeito. Festas de padroeiras, sei lá, festas de rodeios típicas, festas de vaquejadas típicas, festas tradicionais de determinadas religiões. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, até para a gente não cometer o erro de querer generalizar. Tem pessoas que, por exemplo, fazem questão, porque é cultural da região, e no carnaval sair, se pintar, estar no bloquinho, as músicas e tal. Tem a afetividade ligada àquele movimento cultural. Enquanto outras pessoas, se você for falar, tipo, você vai fazer o que no carnaval? A pessoa vai dizer, é só um dia que eu vou ficar em casa, que é feriado, que eu não vou trabalhar. Então, a gente tem que levar em consideração esse ponto também. E aí a gente entra nas formas de tratamento. Essas formas de tratamento, a gente precisa identificar alguns pontozinhos. Algumas práticas vai ser nossas, outras práticas vai ser de outros profissionais. E eu parto do princípio que, se eu não quero que ninguém desvalide a minha conduta, eu não vou desvalidar a conduta de ninguém. E aí a gente tem, né, como eu estava falando, a questão dos medicamentos. Isso aqui a gente vai voltar, né, para a nossa temática principal, que é o transtorno de ansiedade. A gente tem um tratamento medicamentoso, seja pelos medicamentos, né, industrializados, farmacêuticos, como os medicamentos de base natural. A gente não vai se aprofundar muito nesse ponto, porque não é algo que a gente vá mexer, vamos dizer assim. Isso aí ele é recomendado, né? Prescrição restrita dos médicos e dos psiquiatras, né? E é importante a gente ter um conhecimento em questão medicamentosa. Qual é o ponto principal do medicamento que a gente precisa saber? Muitas vezes a gente precisa psicoeducar o paciente sobre o uso da medicação, para ele entender que ele vai ter efeitos colaterais, por exemplo, da primeira semana até a terceira, e que se esses sintomas estiverem se alongando, né, passando mais de 4 semanas, passando ali da quarta, quinta semana, seria bom a reavaliação para ver o que está acontecendo. Que tem sintomas que, se ele sentir, ele precisa parar o uso o mais rápido possível. Como, por exemplo, tomou a medicação e teve uma convulsão. Se for uma convulsão causada pelo medicamento, suspende, corre para o médico e receitou para ele ver o que é que aconteceu. Né? Para o transtorno de ansiedade, é necessário a psicoterapia. A medicação, gente, muitas vezes ela vai ajudar só na diminuição dos sintomas, ela não vai tratar. O que vai tratar é a psicoterapia. Isso daí a gente também precisa trabalhar no processo terapêutico do paciente para que ele entenda que,
Tá tomando a medicação, tá se sentindo bem, mas quando deixar de tomar a medicação, vai voltar os sintomas. Você precisa fazer a psicoterapia para entender o processo, para mudar essa sua vinculação com a patologia, entender o que causa, o que não causa e como é que você pode se ajudar. Isso também faz parte do processo que a gente chama de psicoeducação, que é quando a gente mostra para o paciente o que ele tem, o que o diagnóstico, como é que é feito o tratamento e como é que a gente pode auxiliar no processo. Entender o que é que cabe ao processo psicoterapêutico. Processo psicoterapêutico, a gente, além de um acolhimento, a gente precisa ter um planejamento com o paciente. Como eu disse, não mintam para o cliente de vocês, para o paciente de vocês, porque isso abala, né? E aí a gente também precisa pedir para o paciente ele ser claro conosco, porque muitas vezes a intenção do paciente não é mentir para a gente, mas omitir. Às vezes por vergonha, por medo de um julgamento. E é tão importante, gente, a gente falar para o paciente que ele ali ele está sendo acolhido, que não cabe julgamento, que a gente está ali para auxiliar. E é uma coisa que eu mesmo pontuo com uma certa frequência. Às vezes o paciente, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu tá pensando tal coisa de mim, né? Joga assim, tipo, você está me julgando. E eu sempre coloco, olha, isso daí é um julgamento moral que eu não faço, não estou aqui para isso. E entro com a intervenção para que ele entenda que ele pode falar sobre o que ele quiser, da maneira que ele quiser, da forma que ele quiser se expressar. Que ali ele não vai ter esse julgamento. A psicoterapia, ela parte desse serviço de suspensão dos meus valores. Não é de valores legais, gente. Importante, a gente tem que seguir conforme as nossas diretrizes, a nossa legislação. Mas eu não estou ali para ditar ao paciente o que é certo e errado. A vida é dele, é escolhas deles. Mas aí a gente precisa ter isso em mente. E aí as terapias alternativas, que é exatamente, a gente pode se associar, né? Criar essa vinculação de encaminhamentos para, por exemplo, pessoal de fisioterapia, academias, pacientes. Gente, nessas terapias alternativas, é muito interessante que é um conselho pessoal que eu dou. Antes de você encaminhar para fazer, tenha a experiência de você ter feito. Porque muitas vezes o paciente vai trazer algumas coisas e aí você vai saber dar algumas informações. Por exemplo, a fisioterapeuta que geralmente eu encaminho. Thaís é cliente dela? Com certeza. Porque Thaís passa muitas horas sentada, sente muita dor nas costas. E aí ela me apresentou alternativas que me auxiliam nesse processo. Fui, conheci o espaço, gostei, é a fisioterapeuta de referência. O um educador físico, um personal físico, você pode, né, dizer, olha, porque a gente sabe que a educação física, né, a atividade física, na verdade, é muito importante para o processo de saúde do paciente. Vai ajudar ali na ansiedade, na depressão, em outras comorbidades, em outras doenças. Então, se informe, procure, pesquise, mesmo que você não conheça o profissional, mas é importante conhecer aquele trabalho. E lembrando, essas terapias alternativas, alguns psicólogos, e aí eu não sei como é que o conselho se manifesta com isso. Existem psicólogos que trabalham também com terapias alternativas, como aromaterapia, fazem um curso de acupuntura. Aí eu não sei até que ponto é restrito ou não ao uso do psicólogo. E aí seria bom a gente depois até dar uma pesquisada para a gente não fazer um desserviço. Mas lembrando que é bom pelo menos ter a formação, não sair, né, fazendo aí coisas que não devem, passando aí por cima do nosso código de ética e de conduta. Então, se alguém tiver o curso, a parte dessas terapias, né, integrativas, das práticas integrativas, dá uma lidazinha no nosso código de ética, se informar direitinho,
para se informar. Técnicas e recursos. Como eu disse, né, aqui durante o curso, durante o dia de hoje, eu fui pontuando algumas técnicas, alguns recursos